46. Se tiver alguém próximo, um irmão que esteja sem a Bíblia, mostra para ela, nós vamos estar lendo essa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus, nós louvamos o teu santo e bendito nome. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, Senhor. Estamos aqui na tua casa. Te agradecemos, ó Deus, pelos benefícios que o Senhor tem feito. Ó Deus, pela saúde, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos. E queremos dar a Ti, Senhor Deus, um perfeito louvor nessa manhã. Queremos sim, Pai, sentir a Tua santa e doce presença. Abençoa cada irmão presente, ó Pai, aqueles que estão por vir, ou que não puderam vir também essa manhã. Deus, derrama da Tua graça, Pai Santo. Visita os enfermos e doentes, aqueles que estão precisando de um socorro nesse momento. Pai, envia Teu anjo ali, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Usa teu servo que vai ministrar essa manhã, ó Deus, para que possamos compreender, possamos, ó Deus, entender aquilo que nós estamos fazendo na tua obra e na casa do Senhor. Derrama a tua unção, o teu poder sobre a tua igreja nesta manhã. Por isso nós oramos alegres, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com 2 hinos. O primeiro dele fala sobre um texto, eu creio, baseado no texto que Jesus nos diz, que Ele não nos chamaria mais de servo, mas deveria nos chamar de amigos, porque nos foi dado conhecer as coisas do reino. Quão bondoso amigo é Cristo. Com palmas, tá bom? Vamos lá? Refúgio eterno, Pai, com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam,
faz nos lavar, fazem vida no futuro, pra podermos alcançar. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Diga assim: rica verdade, Jesus é meu. Amém? Vamos de novo? Rica verdade, Jesus é meu. Rica verdade, Jesus é meu, crucificado por mim sofreu, já ressurgiu junto com Deus, vive por mim na glória dos céus. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo livre em canção. Jesus é meu, Ele é minha paz, seu amor santo gozo me traz. Ele descanso na provação, certo da sua consolação. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo livre em canção. Jesus é meu e gozo sem fim, Ele incansável cuida de mim. Jesus é meu, Ele há de voltar para me conduzir ao fim. Só a igreja agora. Digno é Jesus de todo amor, todos juntos. Digno é Jesus de todo louvor, Ele ganhou na cruz nosso amor. Seja louvado com devoção pelo seu povo livre em canção. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluias. Podemos assentar por um instante, amados. O louvor continua, a adoração continua. E eu gostaria, se você puder abrir no livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 6. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Amém, queridos? Esse é um momento de louvor, é um tempo maravilhoso que nós temos na liturgia da igreja, onde nós trazemos na casa do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E é algo tão maravilhoso saber que Deus nos abençoa
não pela quantidade ou pelo valor que nós desejamos estar ofertando, não, é pela nossa generosidade e a nossa fidelidade. É dessa forma que Deus trabalha com os teus filhos, porque nós somos generosos e nós somos fiéis na obra de Deus, e o abençoado somos nós, porque, irmãos, não existe uma oração especial para que Deus abençoe a minha vida financeira. O que Deus quer de mim é fidelidade. Quando eu sou fiel, eu mesmo sou abençoado. Eu abro as portas para as bênçãos de Deus na minha vida, para a minha família, de um modo maravilhoso. Então, essa manhã você tem a oportunidade de ser abençoado também na sua vida financeira, dando a Deus aquilo que você propôs no seu coração, mas não com tristeza, com alegria, em poder trazer na casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos estar orando nesse momento, e se você quiser ofertar também através da máquina de cartão, débito ou crédito, está com o Pedro na cantina, você pode fazer isso em nome de Jesus e ficar atento depois aos nossos avisos. Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, e cremos, ó Deus, que a fidelidade, Pai, é o caminho pelo qual o Senhor nos conduz a nossa vida espiritual. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem nos dado, pelo ganho, Senhor. Obrigado, Deus, porque entendemos, Pai, que 10% é do Senhor, e o Senhor tem abençoado os 90%. E nós temos, ó Deus, também ofertado na tua casa, porque sabemos, Pai, que a oferta é uma semente que lançamos em boa terra. Nesta terra, ó Deus, onde a boa semente é plantada, tudo germina e tudo frutifica. Abençoa cada irmão ofertante e dizimista, Senhor. Da mesma forma, Deus, aqueles talvez estão, ó Pai, aguardando uma porta que se abra, estão aguardando um telefone para um emprego. Meu Deus, o Senhor é dono de tudo, Pai Santo. Abençoa esse irmão, essa irmã, para que eles possam ter também, Pai, o prazer e o privilégio de trazer na tua casa, Pai, os seus dízimos e as suas ofertas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Atenção para a nossa agenda semanal de cultos e reuniões. Culto de propósitos. 7 semanas de oração por um propósito. Buscando os milagres de Deus. Todas as quintas, a partir das 20 horas. Aos sábados, reuniões de jovens e adolescentes, sempre com uma programação especial para toda a galera. Dança, teatro e muita música com o sabor dos dias de hoje, às 20 horas. Todos os domingos pela manhã, a partir das 9 horas, você ouvirá os mais belos hinos da história da igreja e desfrutará de uma mensagem inspiradora que lhe ajudará a crescer na vida cristã. Às 10h10, a ministração fica por conta da Escola Bíblica Dominical, classes separadas por faixa etárias para levar o ensino cristão a todos os participantes. E aos domingos à noite, a partir das 19 horas, culto da família, louvor, adoração e comunhão. Venha fazer novos amigos e traga seus filhos para participar dos cultos infantis simultâneos. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas?
como Ele fez, e como Ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Você está se sentindo fraco, abatido, sem forças para continuar? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. 38-33-3048. Disque Paz. 38-33-3048. Então vocês viram que entrou em vigor aí, né? Esse serviço a igreja contratou de Disque Paz, e são 365 mensagens que estão disponíveis, né? Ou seja, uma para cada dia do ano. E esse é um trabalho evangelístico, irmãos. Você pode ligar à vontade, mas ele precisa ser divulgado. Nós queremos que você passe esse telefone do Disque Paz. Vamos divulgar em rádio também. Já estamos com os spots aí para divulgar. Esse é um deles que você viu. É para que você divulgue para as pessoas. E quem sabe aquela mensagem do dia vai encontrar a pessoa no momento que ela precisa ouvi-la. Mensagens curtas de 2-3 minutos no máximo. E depois tem a opção da pessoa deixar um recado para a igreja, solicitar visita, solicitar aconselhamento. Deixa na secretária eletrônica. E esse serviço entrou em vigor nessa semana aqui na igreja, tá bom? Então divulgue esse número. O pessoal da recepção está entregando cartõezinhos, mas não deixe ele guardado na gaveta não. Você divulgue ele, por favor, que é um trabalho, é um ponto de contato que a gente quer ter com a sociedade. Deixar que as pessoas que não conhecem Jesus, não frequentam a igreja, possam ligar e ouvir uma palavra, deixar ali uma mensagem. Nós vamos atendê-las também, tá bom? Eu vou chamar o Zé Carlos antes de falar do nosso preletor desta manhã. Ele vai falar sobre a nossa programação de hoje, como vai ficar. Paz do Senhor, igreja, bom dia, irmãos. Em primeiro lugar, Deus abençoe a todos. Com certeza já serão abençoados por terem vindo. Nossos convidados também. Que Deus abençoe ricamente. Só explicando, às 10 horas nós vamos ter um intervalo. E às 10h10 as aulas do Infantil 1, Infantil 2 e Juniores, que são os pré-adolescentes, serão normais, amém? Então os pais que estão com as crianças, às 10h10 vai ter aula normal para as crianças. E o intervalo só de 10 minutos. Depois vai ter a segunda parte da palestra aqui para a classe de jovens, adolescentes e adultos, amém, irmãos? Uma boa palestra, que Deus fale conosco. Pastor Luciano chega aqui, Pastor Luciano e Manalha estão conosco. Eu sei que o pastor Luciano é conhecido da grande maioria de todos vocês. É muito bom tê-lo, não é, pastor? Pastor Luciano foi nosso superintendente distrital até o final do ano passado. Esse ano ele me passou o cajado. Ei, pastor, está fazendo falta, viu, meu querido? Está fazendo falta. Ele é o nosso preletor. Pastor Luciano é um mestre por excelência, não é? Alguém que estuda com muita profundidade a palavra de Deus. E eu sei que esta é uma matéria que tem uma conotação histórica, mas ela tem algo de espiritual, e eu tenho certeza que nós vamos ouvir aquilo que Deus vai falar ao nosso coração também. É muito bom ter o pastor Luciano, ter a irmã Anália conosco. São queridos, são amados desta igreja também. Deus te abençoe e te use nesta manhã, viu, pastor? Fique à vontade. Erga as mãos aqui em direção do pastor Luciano, vamos orar. Pai, queremos pedir a tua bênção sobre a vida do teu servo, que nesta manhã vai trazer esse assunto tão importante aos nossos corações,
abra as nossas mentes para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar através do teu servo. E nos abençoa nesta manhã, Deus. A tua palavra é rica. Nós queremos adorar o Senhor também nesta manhã, ouvindo a tua palavra, aprendendo um pouco mais também deste momento histórico, de tudo aquilo que nós temos de herança hoje, que desfrutamos hoje e que é fruto, na verdade, daquela época que sucedeu os apóstolos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe o teu servo, use-o, Deus, com poder nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, pastor. Obrigado, pastor Wagner. Também os irmãos estão nos ajudando aqui no apoio, no computador, no som. Deus seja louvado. Tudo bem, irmãos? Já acordaram? Eu estou acordando aos poucos. Assim, de manhã a gente vai acordando aos poucos, não é? Mesmo estando dirigindo, chegando na igreja dirigindo, a gente vai acordando pouco a pouco. Mas hoje vamos ter um tema bem interessante. Acredito que vamos usar a Bíblia também em alguns momentos, porque preparei uma projeção que já tem algumas citações para ganharmos tempo. Então nós temos agora nessa primeira parte 20 minutos, depois a gente vai dar uma paradinha rápida e voltamos. É um período de estudo, então eu gostaria da participação de todos, como vocês verão já já aí na nossa projeção. E então eu acho que é isso, podemos dar início. Esta palavra nos foi solicitada pelo irmão José Carlos e pelo trabalho do MED, da Escola Dominical, que está estudando a história da igreja. Eu vou procurar fazer um apanhado de alguns detalhes históricos, mas falando também daqueles elementos, daquelas partes, vamos dizer assim, que nos ajudam a entender um pouquinho como é ser um cristão, um seguidor de Jesus nos dias de hoje. Então nós vamos começar aí, você pode acompanhar na projeção. O nosso tema hoje é esse, Igreja no Evangelho e na História. Eu tenho só 30 e poucos slides, então se nós gastarmos 2 minutos, dá 1 hora de palavra, mas eu quero participação, em alguns nós vamos gastar um pouquinho mais. E esse material vai estar disponível também, vou encaminhar ao pastor Wagner, ao irmão José Carlos, se algum professor, alguém se interessar de ter isso, e geralmente a gente também faz anotações de pontos que achamos importantes, não é? E para mim a igreja devia ser um local de carteiras escolares, um local que você estuda, você sai do encontro dizendo: eu aprendi isso, vou vivenciar isso. Mais do que bancos e uma coisa assim, a igreja é um local de estudo. Então hoje é um momento de estudo e também de ministração. Então nosso objetivo vai ser esse daí, que é exatamente fazer uma reflexão em torno desses temas: igreja, evangelho, história, igreja do Nazareno e os pais da igreja. Vou tentar definir, colocar um pouquinho isso. Então esperamos a participação de todos vocês nesse processo. Quero ouvir perguntas, colocações, e assim nós vamos ter dinamicamente o nosso encontro hoje. Então a primeira parte agora é sobre esses termos e a conexão, a articulação desses termos: igreja, evangelho e história. Então nós vamos começar com esta declaração que Jesus fez aos seus discípulos e a todos nós. Em todos os tempos ele fez essa declaração sólida, muito importante, que eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler? Edificarei
Isso, essa nova versão internacional, a palavra inferno está transliterada do original, Hades, que pode ser região dos mortos ou etc. A palavra inferno, ela precisa ser estudada e entendida, mas a palavra que Jesus usa é esta, Hades. Então, novamente, todos juntos, você que acordou agora com a voz do povo, vamos dizer juntos: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. Isto é o seguinte, você nota que Jesus está colocando um processo de edificação. Primeira coisa é o seguinte, acho que eu vou usar um pouquinho isso daqui, acho que essa luzinha está um pouquinho mais forte, pastor Wagner. Edificarei, Jesus disse, edificarei a minha igreja, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Qual é o agente da edificação? É Cristo, não sou eu, não é você. Deus nos usa nesse processo, mas quem edifica é Deus, é Cristo. Eu ouvia muito, especialmente uns anos atrás, na América do Sul, nós ouvimos isso: vamos edificar a igreja. Que pretensão alguém pensar que vai edificar a igreja. Pelo contrário, se nós os seres humanos quisermos fazer esse trabalho de edificar, nós vamos atrapalhar, nós vamos dificultar a edificação. Jesus disse: eu edificarei. Está claro isso, gente? Eu edificarei a minha igreja. Significa, o conceito de igreja não é templo, não é o equipamento da igreja, é povo. Igreja é povo. É melhor você dizer: hoje de manhã eu vou à igreja. Se alguém puder tirar só o cesto de oração aqui, pode até colocar aqui. Obrigado, pastor. Aí eu fico mais livre aqui um pouquinho. Obrigado, pastor Sérgio. Se alguém disser: hoje eu vou à igreja, a igreja é o local da reunião da igreja. Compreendido isso? Igreja é povo, igreja é gente. O teólogo católico, Frei Leonardo Boff, ele é ex-padre católico, né? Hoje ele é um pensador, um filósofo, um teólogo, um escritor. Mas ele disse, ele tem um livro chamado A Igreja que se fez povo. Igreja não é instituição. Um dia você está doente em casa, você está com uma necessidade, aí você conhece a igreja. A igreja são os irmãos que vão te visitar, é o pastor que vai te apoiar, é um irmão que vai te dar uma carona. Isso é igreja povo. Igreja instituição te esquece, te deixa de lado, como todas as instituições. Eu estava dizendo ontem ao meu irmão, eu não acredito nas instituições, lamentavelmente. Eu não confio. Você confia na instituição chamada judiciário, por exemplo? Não acredito nisso, porque isso é feito por influências de quem manda nas coisas. Não é assim, gente? Você acredita? Bom, tem várias coisas aí que a gente às vezes diz: eu estou acreditando nisso, mas às vezes a decepção chega. Se não chega agora, se não chega amanhã, um dia chegará. A pessoa fica fora daquilo que é conhecido como instituição. Igreja é o que, irmãos? Novamente, igreja é o que? É povo, é gente, é relacionamento, é comunhão. É por isso que nós estamos aqui hoje, por isso que nós participamos, tá? E outra coisa, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Significa, o avanço da igreja é irresistível. Aleluia! A igreja
está avançando e vai avançar. Não é por causa do programa, é por causa da vitória de Jesus na igreja. Ela se tornou um corpo, um povo invencível para a glória de Deus. Não é invencível assim, não vai acontecer nada, tudo de bom vai acontecer comigo. Não é assim, não. Pense coletivamente, pense no corpo, pense como povo. Não vai acontecer, não é uma coisa assim, um detalhe na sua vida e na minha vida. É um detalhe no povo de Deus. Se você faz parte desse povo, fique tranquilo. Esse povo vai crescer. Esse povo vai avançar. Sabe o que significa essa ideia? Não prevalecerão as portas do inferno? Só isso daqui daria uma aula, né? Significa o seguinte: você tem aqui uma barreira. Essa barreira está se opondo a você. É como se esse púlpito fosse uma barreira aqui. O que significa a igreja avançando? Significa que a igreja está marchando e essa barreira que está simbolizada nesse púlpito, essa barreira vai se afastando até um dia cair no abismo do inferno. As barreiras vão se despencar lá naquele lugar. Você já ouviu essa expressão? O mundo está invadindo a igreja. Pelo contrário, é a igreja que está invadindo o mundo, a sociedade. É o contrário do que às vezes nós ouvimos. A igreja não precisa temer, ela é constituída de um povo que vai crescer, que vai avançar para a glória de Deus. Você faz parte desse povo por causa de Jesus. Ficou claro? Perguntas, alguma colocação até aqui? Não? Se vocês entenderam essa parte, já é muito importante. Isso aqui é sobre igreja. Vamos dizer essa frase juntos? Vamos lá? Cristo. Isso, a glória da igreja é Cristo. Ele é o cabeça desse povo, desse corpo. A glória da igreja é Cristo. Se esta afirmação é verdadeira, nós vamos concluir que a história do corpo é a expressão da plenitude de Cristo. Tudo que acontece na igreja e com a igreja passa por Jesus, que é o cabeça. Ele é o cabeça. Você já notou que quando cai um martelo no seu pé, é a sua boca que diz ai? Já notou? Essa é a articulação do corpo, não é? Se a gente queimar o dedo assim, indicador, logo a gente, ai, a boca diz ai, você sente, todo o seu corpo sente, porque você queimou a ponta do dedo. As reações da igreja passam pela cabeça. Esse daí é muito importante, esta ideia que Cristo é o cabeça da igreja. Mas eu tenho que avançar rapidamente, então nós vamos sair tarde daqui, não é o propósito. Vamos notar aqui alguns pensamentos que vão nos ajudar no nosso estudo. Isso é uma espécie de introdução. E o que nós chamamos assim, quando estamos estudando aí, os estudantes, nós chamamos isso de premissas. São aqueles componentes do raciocínio que te levam a chegar em algum objetivo. Então, quais as premissas que nós queremos destacar? Os protestantes tendem a valorizar a história eclesiástica nos últimos 5 séculos. Século 16, 17, 18, 19, 20, 21. Na verdade, 21 está começando, que é a reforma protestante. Alguns cristãos, que não seja o caso aqui da Igreja Monte Calvário, imaginam
que a história da igreja, a igreja existe a partir da reforma protestante no século XVI. Antes disso não tinha igreja. Pior, tem umas pessoas que acham que igreja é uma coisa que surgiu agora. É o ministério do pastor tal, é o ministério do apóstolo tal. Ele acha que são essas pessoas que fazem a igreja ser igreja. Não é verdade. Cristo é a glória da igreja. E a história não se destaca a partir da reforma. Nesse trabalho, conforme está aí projetado, nós vamos mostrar que a história da igreja é uma totalidade. Compreendido? Qual o período da igreja mais importante? Alguém vai me responder, que está ligado aí no que nós estamos dizendo. Qual o período mais importante? Alguém diga, com base nesse raciocínio. Pode dizer. Vamos, gente. Vocês não acordaram ainda. E se alguém cochilar, eu vou ir acordar, hein? Microfone sem fio é bom para isso. Qual o período mais importante? Presta atenção na pergunta, de acordo com o que nós estamos falando. Que aí nós concordamos ou discordamos. Fala, irmã, bem alto. Não estou ouvindo. Novamente. No livro de Atos, é o período mais importante? Quem concorda com a irmã? Existe período importante de acordo com essa premissa? Existe. Agora é o período auge da igreja. Não existe isso, gente. Sempre a igreja ela se fez importante. A igreja no período de Atos foi importante? Sim ou não? Muito, que a irmã destacou. A igreja no final do século foi importante? Primeiro século que eu estou aqui em mente. Foi importante? A igreja na época dos chamados pais apostólicos, por que são chamados assim? Era importante? Claro que é. Reforma foi importante? Claro que foi. Avivamento wesleyano foi importante? Claro que foi. O início da igreja nazarena foi importante? Um pouco. Nós vamos discutir isso daí. Claro que foi importante. Por isso nós estamos aqui na igreja nazarena. Mas só que tem detalhes. Tudo bem? Não estamos aqui num estudo da história da igreja, porque tal viveu tal pessoa, não sei o que. Se você gosta disso, tem um quadro ali na parede, depois você chega perto, porque para enxergar você tem que ir lá. Todo o período chamado da patrística, dos pais da igreja, está naquele quadro. Todo o contexto histórico está ali. Vai lá para você conhecer. Eu vou levar de volta, depois se os irmãos quiserem fazer uma cópia. É um livro ainda em circulação. Aliás, o autor do livro e desse quadro foi esfaqueado na Turquia. Ele era um bispo católico e foi esfaqueado. Ele não se sabe se foi uma perseguição ou se foi um assalto, uma violência urbana. Ele foi assassinado há pouco tempo atrás, uns anos agora. Chama Luigi Paderesi. Um autor interessantíssimo. E foi lá perto de Istambul. Muito bem. Tudo bem? Toda a época da igreja é importante ou não? Você vê que Jesus dispensou a sua glória aquele período? Sim ou não? Lembre-se disso. A igreja de Atos Apóstolos, ela tinha defeitos, tinha rupturas? Lógico que tinha. As igrejas da Ásia Menor, que é na área da Turquia hoje, aquele período da igreja, como era a igreja? Boa e má. Jesus estava fora da igreja. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entro. Fora da igreja. Às vezes a gente usa isso para evangelização, mas esse texto está falando da igreja. Qual foi a igreja que Jesus disse: eu estou à porta e bato? Qual foi?
Fala, gente, escola dominical, acorda. Acordando. Qual foi essa igreja? De Apocalipse, gente? Não. É uma igreja em Apocalipse capítulo 3. Laodiceia, foi isso? É a última das 7 igrejas. Muito bem, ganhou o bombom. O pastor Wagner vai comprar e vai te dar de presente. Tudo bom, né, Carlão? O negócio é esse, né? Tudo bem, gente? Qual o período importante da igreja? Todos. Tem gente que acha o seguinte: aquela época que era bom. Eu conheci uma vez um senhor que disse: época do bonde é que era bom. Aí ele teceu alguns comentários. É nada, irmão. Época do helicóptero, do trem bala. Isso aqui é interessante. Bonde é para você andar na Lagoa do Taquaral, aqui em Paulínia, se tiver um local turístico, só para saber como é que era o transporte, como é que era terrível o transporte. Época do bonde é que era bom. É nada. A época que Paulínia só tinha 100 casas é que era bom. Quem fala isso já morreu, já está lá dormindo em paz. Gente, tire lições para o seu dia a dia. Para mim, o melhor tempo da igreja é hoje, apesar dessa confusão que anda por aí. Mas a igreja do Senhor, ela não é confusa, glória a Deus. Ela não está passando por crise, glória a Deus. Deu 10 horas, paramos ou vamos mais um minutinho aqui? Nem começamos, hein? Está adiantado? 1 hora de adiantamento? Não, 10 minutos. Muito bem. Segunda parte, Igreja do Nazareno. Então tá bom. Esse aqui está um pouquinho pequeno para mim, viu? Aquele monitor. Então deixa eu vir para esse aqui, que é para gente grande. Essa telona aqui para gente grande. Aquilo ali é só para criançada. Igreja do Nazareno. A Igreja do Nazareno sempre se identificou como parte da igreja una da igreja santa, universal e apostólica. A igreja do Pai dos Apóstolos é a igreja universal, não é a igreja católica. Católico significa universal. Catolicismo começou depois das formulações, especialmente da conversão, entre aspas, do Constantino em 312 depois de Cristo. Aquilo era igreja. A Igreja do Nazareno se identifica com essa igreja. Está aumentando o número de igrejinhas que vem. A gente vai vindo aqui, ali, depois do Fontanário, tal, você vai subindo ali, você começa, e aí entra na avenida, é uma igreja aqui, tem uma que tem bazar ali. Se tiver alguém interessado, passa no bazar lá dos irmãos lá depois. Tá cheio de grupos. Será que esses irmãos têm esta visão que a igreja, ela é única? Eu tenho um amigo em Belo Horizonte, hoje eu não sei se ele mora fora do país, que é um médico, o doutor Alexandre. Uma vez alguém fez uma pergunta para ele: qual igreja o irmão é? Eu gostei da resposta. Ele disse: eu sou da única. E o irmão? Qual igreja você é? Eu sou da única igreja. Denominações existem milhões. Agora, igreja é única. Você faz parte dessa igreja, irmão? Quem confessa Jesus como Senhor e nasceu de novo faz parte dessa igreja que vai ter um avanço irresistível. Glória a Deus. Muito bem. A igreja abraça os valores doutrinários do avivamento wesleyano. Isso ocorreu na Inglaterra, século XVIII. Wesley, seu irmão John e Charles Wesley, foram instrumentos de Deus para um movimento de pregação
fora da igreja tradicional, que era a igreja anglicana. O trabalho deles foi de alcançar as pessoas, especialmente destituídas pela força deterioradora da Revolução Industrial. A Revolução Industrial trouxe um progresso, mas sempre que tem esse progresso avassalador, existe os malefícios desse progresso. Que o progresso é para alguns, poucos, e o mal é para a maioria das pessoas. John Wesley começou a pregar para trabalhadores, especialmente de minas de carvão na Inglaterra. O pessoal saía das minas assim de madrugada, trabalhava a noite toda na mina, só com aquela luzinha. Quando eles saíam, ele pregava o evangelho. E sabe como eles sabiam quando a pessoa se convertia? É que aqueles homens rudes, homens assim, do trabalho pesado, eles choravam, e aí marcas de lágrimas corriam nos seus rostos, e eles ficaram conhecidos como homens zebra. Se derramou lágrimas, se foi quebrantado, ele tinha recebido o toque da presença do Espírito Santo. O reverendo Hip, nosso missionário aqui no Brasil, ele diz que o pai dele conta ainda os reflexos do avivamento da Inglaterra nesse período, e especialmente o país de Gales, o avivamento de Gales, que se deu, se não me falha a memória, um pouquinho depois do avivamento de Wesley em si. Ele disse que antes de ter uma partida de futebol na Inglaterra, o pai do pastor Hip, que já faleceu, era uma geração 2 vezes atrás da minha geração, quer dizer, hoje ele estaria com 80, 90 anos, mas já faleceu. No período que ele ia nos campos de futebol na Inglaterra, antes da bola rolar, todo o estádio ficava de pé e cantava um hino ao Senhor nosso Deus. Sabe o que é avivamento? É uma conversão em massa. Fecham-se bares, fecham-se lugares de prostituição, e os bancos, dá fila nos bancos. Até lá na Inglaterra dava fila. Os maus pagadores pagavam as suas dívidas. Sabe quando Jesus visita uma pessoa, se ele está devendo alguém, ele vai lá e acerta a conta. Você acredita nisso ou não? Se ele é uma pessoa que é um mau estudante, ele se torna um estudante que faz o seu melhor. A família muda, a vizinhança muda, a sociedade muda, porque o avivamento chegou. É isso que nós estamos precisando. Muito bem. Mas como são 10 minutos, mais 3 minutinhos. E a igreja emerge do movimento de santidade nos Estados Unidos. Depois da metade do século, finalzinho do século XIX, a igreja assim pelos anos 1880 e pouco, tinha vários grupos de santidade que são influência do avivamento wesleyano, do trabalho da igreja metodista. Deus começa a agir nos Estados Unidos, lá em um grupo de pessoas, e eles reproduzem, no sentido bom da palavra, eles reproduzem o que aconteceu na Inglaterra. Por isso que o Dr. Brizzi, ele focava os pobres, os necessitados das cidades americanas que estavam sendo urbanizadas, que o urbanismo que estava em desenvolvimento, ele começa a pregar para essas pessoas, em tendas, essas tendas de espetáculo, de arte. Eles arrumavam aquilo, saíam pregando. Já já nós vamos mostrar aquela foto histórica.
Então a igreja emerge. Por que esse termo emerge? Eu gosto desse termo. Significa, ela estava no meio daquilo e saiu. Quer dizer, emergir de um lago, de uma piscina, significa, você está dentro da piscina e saiu de lá. A igreja do Nazareno fazia parte desse grupo, não era? E esse grupo foi depois organizado, etc. Mais um pouquinho. Avivamento. Então a igreja do Nazareno, ela teve a sua origem nesse avivamento de santidade, etc. E esse grupo que foi organizado, eu vou adiantar um pouquinho. Especialmente essa ilustração mostra uma foto histórica da igreja do Nazareno. Foi em 1908, nessa cidade, que era uma cidade pequena, se não me falha a memória, ainda é, Piley Point. Fica no estado do Texas. Esse foi o lugar da fusão desses grupos de santidade. Existem muitos detalhes, existe todo esse processo, como que os grupos que estavam na costa leste dos Estados Unidos, uma associação se uniu com a associação das igrejas que pregavam o evangelho nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, etc. E basicamente nós queremos destacar esse momento. Depois que foi dito, nós agora estamos reunidos e nos tornamos a Igreja Pentecostal do Nazareno. Era o nome original da igreja. Hora que eles disseram amém, eles fizeram uma marcha. Significa que eles deram umas voltas lá dizendo aleluia, aleluia, fora da tenda. Estão notando aí? Eles, e lá as mulheres com aqueles vestidos longos, tinha mais pano lá do que numa peça de roupa, de tecido. É pano para todo lado. Olha o tamanho dos vestidos lá das lonas. Os homens de chapéu, de gravata, o negócio era sério lá. Como era outubro é no hemisfério norte, qual é a estação mesmo? Já é primavera, não é isso? Primavera, outono e inverno nos Estados Unidos é outono, no outono, mas já era um pouco frio. 13 de outubro aconteceu esta mudança aí. Muito bem. O espírito dos primeiros nazarenos. Eu vou só tocar nesse ponto, depois a gente dá uma paradinha e você não perca o próximo capítulo, que é daqui 10 minutinhos, tá bom? Só dá uma saidinha, toma uma água, dá um abraço em alguém, volta, se assente que nós vamos dar início para terminarmos a tempo, para a gente fazer outras coisas aí, não é? Então eu queria destacar, eu acho muito mais importante do que fatos assim, que tal irmão, que tal data, eu acho que isso daí é o mais importante, são esse espírito dos nazarenos, dos primeiros nazarenos naquele período. A essência do cristianismo não é a aceitação de um credo ou a observância de formas e rituais de uma igreja. Simplesmente é aceitar Cristo como Senhor do coração. Essa frase é de um senhor chamado Whitney, Joseph Whitney, que foi presidente da Universidade do Sul da Califórnia. Se você entrar na internet, Universidade do Sul da Califórnia, você vai ver o tamanho da universidade. Esse irmão médico era um crente fiel, e junto com o Dr. Brizzi fazia um trabalho social maravilhoso, e também fundaram a Igreja do Nazareno, primeira Igreja do Nazareno na cidade de Chicago, não é? Está lembrado, pastor Wagner? Chicago. Chicago. Em Chicago eles fundaram a primeira Igreja do Nazareno, que depois esse nome foi trazido para o trabalho da igreja como
uma manifestação nacional, depois internacional. Outra frase sobre a escolha do nome da igreja do Nazareno, Dr. Whitney justificou: a palavra Nazareno nos traz à mente a missão humilde e laboriosa de Jesus Cristo. Quando ele pensou na palavra Nazareno, ele pensou na posição e no trabalho de Jesus, humilde. Porque em Nazaré, Jesus fazia aquele trabalho simples, humilde. E isso caracterizou a igreja, era o espírito dos primeiros nazarenos, humildes. Hoje a igreja nazarena não é isso. Aquele tempo foi bom, hoje é bom, mas tem alguns princípios que nós precisamos recapitular. Hoje se pensa muito em sofisticação, hoje se pensa muito menos na missão e mais no status da coisa. Então isso aí é uma coisa que nós devemos olhar. Não perca o próximo slide, nós vamos falar o que é o Nazareno. Alguns princípios que vieram desse período histórico e são incorporados no manual, porque os princípios do manual da nossa igreja, eles revelam esse tipo de espírito, de princípio, de valores que são importantes para todos nós. Nós vamos interromper agora, mas só quero dar oportunidade a alguma pergunta sobre um pouquinho da história da igreja do Nazareno. Você queira, às vezes, esclarecer. Note como surgiu a igreja do Nazareno, então, só para fazer um resuminho. Como surgiu? Vários grupos que pregavam a mesma coisa, disseram: vamos fazer isso juntos. Já vamos destacar o aspecto da união. Por isso que eu disse, quando você une com alguém, significa que você separou de outros. É por aí que nós vamos depois fazer uma discussãozinha. Então tem um lado bom da união e tem um lado... Você tem que pensar nisso. Quem pensa sabe disso. Quem não pensa, acha que está tudo bom, está tudo certo, vamos embora, etc. Mas quem pensa, logo começa a notar algumas questões. E nós estamos aqui para pensar. Deus nos deu cabeça, não é para pôr chapéu, é para pensar. Deus nos deu cabeça, não é para ir piolho, é para ir em boas ideias. E a gente pensar corretamente e caminhar. Tudo bem? Alguma pergunta então até aqui? Fala, Pedrinho. Essa união uniu forças, esse aspecto é excelente. Isso aí é único na nossa igreja. Muitos grupos surgem de divisões. Nós nascemos, por isso que usamos a palavra fusão. É uma palavra que vem da química. Quando se funde os metais, aí não tem jeito de você